Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que coisa maravilhosa é nós estarmos na presença de Deus, fazendo a sua vontade, não é? Isso é muito bom para todos nós. Muito obrigado, meu senhor e minha senhora, muito obrigado, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, por deixar que eu venha falar da palavra de Deus, não é? Com muita alegria, com muita paz, com muito regozijo, pedindo para que Deus esteja abençoando o seu lar e a sua casa, né? Como ministro do Evangelho. Que Deus esteja na sua casa, no seu lar, que Deus esteja te fortalecendo, que todos esses problemas tenham resolução na sua vida e que Deus venha entrar com provisão e providência divina na sua casa, tá bom? Então deixa a alegria entrar no seu coração, deixa o regozijo entrar no seu coração, porque não é por causa das situações, não é porque o mundo está desse jeito, não, a alegria vai entrar no seu coração porque Jesus é a nossa alegria, né? É isso que aconteceu lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então que nós venhamos buscar alegria em Deus, né? Porque nesse mundo não existe mais alegria. Então, lembrando, meu irmão e minha irmã, que após esse culto online nós teremos um bônus, sim, um bônus para a criançada, né? Porque eles serão os obreiros do amanhã e eles, graças a Deus, têm aprendido da palavra de Deus, eles têm se aprimorado nas coisas do Senhor, e isso para a nossa alegria e para o nosso regozijo, né? Então, fique aí até o final, né, desse culto online e nós teremos um bônus para glorificar o nome do Senhor, né? Teremos aí também uns agradecimentos, né, para todos aqueles que têm se dedicado a essas crianças, né? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, uma coisa singela, simples, mas é para glorificar o nome de Deus sempre, né? Graças a Deus. Então, meus irmãos, sem mais delongas, nós vamos estar orando, pedindo a orientação de Deus para que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, nesse momento, Pai, pedimos a sua graça e misericórdia. O Senhor tem sido bom para todos nós, meu Pai. Que amor maravilhoso é o teu. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas. Abençoa, Senhor. Visita-nos com o teu Espírito Santo, aquele que nos recarga, aquele que nos dirige, aquele que nos exorta a ficarmos firmes em sua presença. Eu peço, Pai, pela tua misericórdia, fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Sim, fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Mas Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 1 Samuel 16, 6-13. Hoje em dia, meus irmãos, é muito comum nós observarmos que as pessoas elas querem o quê? Preeminência,
As pessoas querem ser reconhecidas, procuram holofotes. As pessoas, muitas vezes, quando alcançam um patamar, elas fazem agendas, né, para pregar, agendas para estar em evidência em vários lugares, em várias igrejas, não é? Nós observamos esse tipo de coisa. Isso não é errado, né? Desde que isso venha glorificar o nome do Senhor e seja de acordo com a sua vontade. E a pessoa também, ela venha a ser humilde, né? Quebrantada, né? Uma pessoa que não está procurando status, mas uma pessoa que quer, na verdade, fazer a obra de Deus e manifestar a salvação do Senhor. Por isso nós somos levantados, não é verdade? Por isso nós somos levantados. Tanto potencial como impotencialmente, todos nós temos a designação de manifestar o reino de Deus e a palavra de Deus. E Deus, quando ele vê como a pessoa é humilde e está buscando verdadeiramente a sua vontade, Deus vai colocar em preeminência, Deus vai colocar em altos lugares para quê? Para poder irradiar a sua glória. Você está entendendo? Para poder glorificar o seu nome, para poder manifestar a sua salvação às pessoas. Ele vai colocar. Mas só que existe um perigo, existe um meio termo que nós devemos estar sempre ligados. Que nesse interim pode entrar o quê? O espírito demoníaco, Satanás, o nosso arqui-inimigo, para querer nos derrubar. Através do quê? Do orgulho, da prepotência, da arrogância. A pessoa vê que já está alcançando um status. A pessoa vê que já está sendo solicitada, não é? Diversas vezes. E a pessoa pode se encher, inflar o seu ego e achar que agora ele é unha e carne com Deus, que ele está no mesmo patamar que Deus. Isso é um perigo, né? É um perigo muito grande. O orgulho, meu irmão e minha irmã, é a pior coisa que existe, que Deus nos livre desse tipo de coisa. Nós observamos um exemplo bem claro na palavra de Deus, quando fala de Saul, que foi colocado como rei diante do Senhor. No início ele era uma pessoa simples, né, que ficava no campo juntamente com seus amigos ali, né, fazendo o seu trabalho. Mas nós vemos que Deus o escolheu para ser rei de Israel. E ali ele teve muitas experiências com Deus, né? Nós não vamos aqui entrar profundamente nessa história, mas ele teve muitas experiências com Deus. E enfim, Samuel pegou e ungiu ele como rei. E de repente o que acontece? Acontece que Deus mandava ele fazer as coisas e ele não fazia, de acordo com a vontade de Deus, né? Teve experiência, teve chance, mas ele rejeitou a vontade de Deus, fez conforme a sua vontade. É o perigo nós fazermos nossa vontade, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, cometemos erros, falhas, somos pecadores, mas temos que procurar sempre fazer a vontade de Deus. Quando erramos, pedimos perdão a Deus, você está entendendo? Mas é muito perigoso. Por ele ter desobedecido a Deus, você está entendendo? Deus pegou e proveu outro rei para ele. Quem era? Era Davi, que era verdadeiramente um homem que estava, no caso, o menino, né, que estava ali apacentando as suas ovelhas, simplesinho, né, ali tocando a sua harpa, né, e vemos que era rejeitado pelo pai. Você está entendendo? Uma pessoa rejeitada pelo pai, pela sua família, estava ali, né, e o profeta Samuel foi em sua casa. Então, ele ficou ali, quietinho, né, e o profeta Samuel entrou na casa de quem? Entrou na casa de Jessé. E ali havia muitos filhos bonitos, né? Pessoas de porte, pessoas que estavam ali, na verdade, pessoas que poderiam se portar como um rei. Mas, de repente, o que acontece? Deus pegou e falou no coração de Samuel, não é esse daí. Aí apontava para um, não é esse daí, não é esse, não é esse, não é esse. E, de repente, Samuel ele pegou e perguntou para Jessé, e tem algum outro filho além desse daqui? Jessé disse, existe mais um, né? Existe mais um que está lá no campo, como se fosse uma pessoa sem importância, uma pessoa que era muito tenra em sua idade, uma pessoa que não tinha qualquer tipo de responsabilidade. Era uma pessoa que estava ali de lado, tá entendendo? Ah, ele está lá no campo, né? Tá no campo. Então o que Samuel pegou e falou? Samuel pegou e falou para Jessé, então vamos esperar ele chegar. E quando esse menino chegou ali, Deus pegou e falou no seu coração, é esse daí que é o rei.
Então, meu irmão e minha irmã, talvez você se sinta rejeitado, você se acha não tendo capacidade de estar na obra de Deus, cheio de luta. Parece que as coisas estão tão difíceis para você, mas é uma preparação para que Deus ele possa te chamar para o ministério, porque Deus tem um grande chamamento na sua vida, não é? Porque foi assim com Davi, não é? Davi era um garoto, Davi era um menino, e a Bíblia diz que ele era de boa aparência, quer dizer que ele não era bonito, era de boa aparência, menino franzino, mas foi Deus que escolheu ele. Talvez você seja franzino, talvez o seu pai não ligue para você, sua mãe também não, seus familiares também não. Talvez as pessoas te rejeitem, talvez a todo momento ficam falando do seu defeito físico, a todo momento ficam falando que você não tem capacidade para nada, mas só que Deus te escolheu para que você fizesse uma grande obra. Oh, glória a Deus, meu Pai do céu. Deus ele sempre vai escolher pessoas improváveis. Deus sempre vai escolher pessoas que não se acham, pessoas que não têm capacidade. Talvez eu e você não tenhamos capacidade, não é? Talvez você se ache assim, eu nunca vou ser ninguém. Não, Deus ele tem uma promessa e você vai ser alguém. Basta tão somente você crer em Deus, você saber que Deus tem uma obra na sua vida. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Saber que Deus nos escolheu independente daquilo que somos, das nossas raízes, independente de qualquer outro tipo de coisa. Meu irmão e minha irmã, se os outros estão passando à sua frente, sabe? Se os outros estão sendo colocados em patamares, não fique com inveja. Se os outros estão aí muitas vezes aparecendo, não fique com inveja, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem uma grande obra na sua vida. Nós vemos que ali, meu irmão, Davi estava no meio daquele povo ali, ele foi chamado como rei, mas não exerceu o reinado ainda, porque Saul estava ali. Saul perseguiu ele porque não queria que Davi tomasse o seu lugar. Por quê? Porque Saul queria o reino, Davi queria Deus. Aleluia, Davi queria Deus. E assim somos nós. Nós devemos querer Deus porque Deus é a razão da nossa vida. Nós queremos Deus, nós queremos ter Deus porque Deus é que vai nos dar força, nos vai dar regozijo, é Deus que vai mudar nossa história, é Deus que vai nos fazer muito mais que vencedores. Naquele momento ali nós vemos, meus irmãos, quando nós vemos a história de Davi maravilhosa, quando ele estava ali diante de um gigante, aleluia, ele não temeu, ele era pequenininho, ele era franzino, era uma pessoa que, aleluia, que muitas pessoas não davam qualquer tipo de valor, as pessoas menosprezavam ele, mas no entanto nós podemos observar que Davi, pelo poder de Deus, ele pôde destruir aquele gigante e dar grande vitória para quem? O povo de Israel. Você é chamado, meu irmão e minha irmã, para dar vitória para pessoas que estão aí muitas vezes em debilidade. Você é chamado aí para destruir demônios, você é chamado para destruir, aleluia, aqueles que querem destruir a obra de Deus, aleluia. Você é chamado, aleluia, para destruir grandes gigantes. Eu não sei o gigante que está na sua vida, se é o desemprego, se é o... Eu não sei, minha irmã, você que é dona de casa, você, meu irmão, que é uma pessoa que trabalha de sol a sol, muitas vezes tem que levantar e você fica com aquele problema na sua cabeça, fica ali pensando o que eu vou fazer da minha vida, eu não consigo vencer esse problema, mas Deus te chamou, aleluia, como chamou Davi para quê? Para poder destruir gigantes. Esse pode ser um gigante na tua vida, mas Deus te chamou para destruir gigantes. Oh, aleluia, aleluia. Você talvez possa pensar, o que eu vou fazer da minha vida, mas Deus ele tem, aleluia, ele tem o melhor para você, porque ele é o Deus dos impossíveis, aleluia. Davi ele não foi com lanças, Davi ele não foi com espada, Davi ele não foi, aleluia, ali muitas vezes com um armamento bélico, né, vamos dizer nos dias de hoje, né, ele não foi ali, sabe, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, e você tem um exército, aleluia, diante de você, em sua disponibilidade existe um exército, aleluia, glória a Deus, existe um exército, meu irmão e minha irmã. Você pode se achar um menorzinho, pequenininho, você pode se achar que não vale nada, aleluia, muitas vezes as pessoas ali, colocam pessoas ali naquele patamar todo, né? Mas só que você foi chamado para uma grande obra, e isso é muito bom para todos nós, né, meu irmão? Isso é muito bom para todos nós, né, meu irmão? Então neste momento se regozije, neste momento glorifique ao nome do Senhor, porque Ele é o teu escudo,
Ele é a tua arma principal, o Senhor. Nós temos a fé, nós temos o Espírito Santo, nós temos aí o sangue de Cristo, nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo aquilo que é necessário para que eu e você possamos vencer, aleluia, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que vive no mundo. Isso é muito importante para todos nós, porque é através dele que vamos vencer. Talvez jamais nós podemos vencer por nós mesmos, mas nós podemos vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi assim, meus irmãos, Davi foi dessa forma. Davi, ele venceu, aleluia, com aquelas pedrinhas, 5 pedrinhas, ele venceu aquele gigante, mas só uma foi necessária para que ele vencesse ali, aleluia. Ele colheu aquelas 5 pedras, mas uma foi necessária para que ele vencesse. Mas olha só, meu irmão, talvez você tenha uma coisinha pequena aí na sua casa, uma coisa que você possa até menosprezar, mas é através disso que Deus vai te dar a vitória, aleluia, através disso, porque Deus ele trabalha com coisas simples, né? Enquanto muitas pessoas ficam articulando, porque esse determinado método, porque isso aqui é melhor, porque dessa forma vai dar certo. Não, nós não temos plano nenhum, mas apenas temos um Deus que é verdadeiro, um Deus que é puro, um Deus que é grande, um Deus que é forte, um Deus que pode todas as coisas através da nossa vida, e nós vamos vencer sim, nós vamos vencer sim. Tira essa cara de derrota, aleluia, e comece a glorificar o nome do Senhor, porque as muralhas vão cair, todo o poder do inferno vai cair, e você será muito mais do que vitorioso em Jesus Cristo, tá certo? Então essa é a palavra, né? Uma palavra simples, uma palavra humilde, mas creio que é para fortalecimento da nossa fé. Precisamos de Deus, meus irmãos, porque Ele é o nosso regozijo, Ele é a nossa força. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nos ajuda a ter força diante do Senhor, a fazer a Tua vontade, que nós possamos, Senhor, meu Pai, vencer todas as barreiras impostas pelo inimigo. Em nome de Jesus, alcança meu irmão e minha irmã, alcança o encarcerado, alcança aquele, meu Pai, que está aí numa cama de hospital. Visita, Senhor, meu Pai, nas dificuldades do Teu filho e da Tua filha, em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço para a glória de Deus. Então fique aí, porque nós temos um bônus para a criançada, né? Eles vão gostar, eu creio. Então que Deus abençoe. A paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus! Mais um dia na presença do Senhor. E hoje nós vamos contar mais uma das lindas histórias bíblicas. E ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Estão curiosos? Sim! Então prestem atenção. A Bíblia nos diz que Samuel, lembra aquele menino que cresceu na casa do Senhor? Esse mesmo. Samuel virou um homem de Deus, um profeta de Deus, muito temente a Deus. E este homem, Deus ele o visitou e disse a Samuel: Samuel, você irá ungir um rei na casa de Jessé para reinar sobre Israel. Mas Samuel, ele ficou muito preocupado, porque já existia um rei naquele lugar. E sabe como o nome desse rei que já existia? Rei Saul. Mas Deus disse a Samuel, não fique preocupado, pois eu irei dar uma estratégia para você. Quando você chegar naquela cidade, naquele lugar, você irá falar que vai com Jessé sacrificar o Deus de Israel. Vocês irão, então, você irá falar isso se questionarem a sua entrada na cidade. Então lá foi Samuel, entrou com Jessé. Jessé era o pai de Davi. E vamos ver o que vai acontecer nesse encontro? Jessé, quando se deparou com Samuel, também ficou surpreso, mas Samuel logo lhe disse que Deus tinha algo a realizar na casa dele. Então, lá foram eles.
E quando Samuel viu um filho de Jessé chamado Eliabe, que era formoso e aparentemente, aos olhos de Samuel, o homem ideal para ser o rei de Israel. Sabe o que Deus falou para Samuel? O que Deus falou? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você está vendo só a aparência, mas Deus enxerga lá o coração. Então Samuel ficou surpreso e mesmo assim ficou pensando quem seria então o rei a ser ungido naquela casa. Quem passou diante de Samuel? Abinadab. Mas Deus também não confirmou que seria ele o rei. Logo mais, passou diante de Samuel o irmão de Abinadab chamado Samá. Também Deus não confirmou este para ser o rei. E assim, Jessé fez com quase todos os seus filhos. E Samuel perguntou, não tem mais um jovem? Não tem ninguém? Aí Jessé disse a ele, tem sim. Sabe quem tinha, Bê? Davi. Davi, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Então Samuel falou, enquanto Davi não chegar, nós não iremos se assentar. Lá foram eles chamar Davi. Davi, quando chegou diante da presença de Samuel, Samuel ficou surpreso de tanta beleza que se deparava ali na vida de Davi. Percebeu que era Davi, então, o escolhido de Deus para ser rei naquele momento. E sabe o que Samuel fez? Ungiu Davi. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor passou a viver na vida de Davi. Jessé e os seus irmãos tiveram que reconhecer que o escolhido ali naquela casa realmente era o Davi. Sim? Eu e o Bernardo, nós encerramos mais uma das lindas histórias bíblicas. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.